Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de vos falar sobre os benefícios da auto-hipnose na regulação emocional, na regulação comportamental, na regulação cognitiva. Em primeiro lugar, é importante definir o que é auto-hipnose. Bom, auto-hipnose é o processo ou a forma sobre a qual a pessoa se permite aceder a um estado de atenção focada, a um estado de hipnose e sugestiona-se ou permite-se a reforçar determinadas autossugestões de forma a lidar com barreiras, contrariedades ou até mesmo queixas específicas que a levaram à terapia. Há quem diga que toda a hipnose é auto-hipnose, como é o caso de André Whitesnoffer. A questão é que nós podemos pensar nos processos de hipnose em dois lados. Aquilo que é mais conhecido como hipnose ou hetero-hipnose, em que hipnose acontece no seio de uma relação em que existe um terapeuta a guiar, a permitir não é um termo adequado, mas facilitar o acesso a este processo de hipnose para com uma cliente. E nos processos de auto-hipnose é a própria pessoa que o faz por si mesma. Claro que, como em qualquer uma destas vertentes, a pessoa só é hipnotizada se quiser, ou seja, para ela tem que fazer sentido ser hipnotizada, o porquê de ser hipnotizada e que as sugestões vão de encontro com os seus valores, com as suas crenças, com as suas atitudes. Portanto, a pessoa necessita de aceder, de estar de acordo com essa realidade, por assim dizendo. E, portanto, é a própria pessoa que acede a fazê-lo ou não. Portanto, no sentido em que é uma autodecisão da pessoa. Claro que claro que nós podemos pensar que existem diferenças substanciais entre a hetero-hipnose e a auto-hipnose, sendo que num processo de hetero-hipnose, em termos de relação, o terapeuta adapta-se, flexibiliza os seus métodos, as técnicas para ajustar momento a momento aquilo que está a acontecer na relação. Em auto-hipnose é a pessoa com um treino que o terá que fazer. Depois, claro, também tem a ver com uma questão de preferência. Há pessoas que preferem ser guiadas em relação, há outras que preferem assumir um maior controle logo desde o início e então fazem por elas mesmas. Uma questão de preferência. Né? E claro, depende também de treino. E isto é uma questão muito importante, que é a auto-hipnose é um processo ensinado. Antes de ir aí, gostaria apenas de dizer que nem todos os estilos ou nem todas as escolas de pensamento, por assim dizer, sobre a hipnose validam ou assumem a existência da auto-hipnose. Por exemplo, ericksonianos clássicos como Jeff Zeig não assumem a existência da auto-hipnose nem a sua relevância, embora alguém possa argumentar que Milton Erickson, ao longo da sua vida, utilizou muito processos de auto-hipnose para gerir o seu desconforto e as dores crónicas aos quais ele viveu quase toda a sua vida, ou pelo menos grande parte. Portanto, podemos argumentar que, embora ericksonianos assumam que a auto-hipnose é uma coisa mais sociocognitiva, mais cognitivo-comportamental, mais experimental, a verdade é que o próprio Milton Erickson recorria muito a
essa abordagem, a essa forma de hipnose para si mesma. Claro que ericksonianos ou neo-ericksonianos, portanto, quem não foi aluno direto de Milton Erickson e que foi influenciado pelas abordagens ericksonianas, mas mais contemporâneo, como por exemplo Michael Yapko, esses neo-ericksonianos assumem que a auto-hipnose é relevante, é importante, reconhecem os resultados de investigação e, portanto, dão alguma referência. Mas sem dúvida que processos de auto-hipnose foram mais considerados em perspectivas sociocognitivas ou cognitivo-comportamentais, porque é uma intervenção que alguém poderá pensar que faz mais sentido neste tipo de intervenções. Várias das definições da divisão 30 da APA, que é a Society of Psychological Hypnosis, contemplaram a auto-hipnose reconhecendo-a como sendo um processo que pode ser utilizado e, sobretudo, que é um processo que é ensinado em terapia. Ou seja, este é um dos aspectos mais importantes. O processo de auto-hipnose é ensinado e é treinado em terapia. Idealmente, quando a pessoa até está dentro de um processo de hipnose e o terapeuta está a guiar essa experiência e ele próprio ensina a pessoa a fazê-lo enquanto ela está hipnotizada, para solidificar essas aprendizagens, e depois, quando a pessoa sai ou está num estado de maior ativação, fora do estado de atenção focada de hipnose, é mais uma vez reforçada essa aprendizagem e esses passos, de modo a que a pessoa fique, contudo, muito sistematizado e transforme esse processo numa rotina. É aconselhável a prática de auto-hipnose num formato diário, portanto, pelo menos uma vez por dia. Podemos pensar em alguma preparação que pode ser idêntica a processos de meditação, processos de mindfulness, processos de relaxamento muscular progressivo, em que a pessoa escolhe um momento da sua vida, um momento do seu dia em que consiga despender tempo. Geralmente, em terapia, quando muitas pessoas chegam, uma das queixas que têm é que a vida é muito ocupada, tudo acontece a mil à hora, não conseguem ter 10 ou 15 minutos para si mesmas e para treinarem. Claro que depois, quando nós vamos explorar, quando nós vamos dar um novo significado à forma como as pessoas se organizam e como veem o seu dia, como veem as suas atividades, como veem os seus desafios, consegue-se perceber que afinal existe algum tempo, seja em que parte do dia for. E portanto, é escolherem uma parte desse tempo. Pode ser logo pela manhã, pode ser à noite, pode ser à tarde, etc. É importante que, enquanto a pessoa esteja a fazer isso, não esteja a realizar tarefas que impliquem comportamentos de grande precisão ou de grande esforço físico, como por exemplo conduzir, como carregar pesos, como manusear máquinas industriais ou pesadas. Portanto, tudo aquilo que possa ser um período calmo em que a pessoa se permite focar a sua atenção para, de uma forma consciente, abstrair-se ou poder abstrair-se daquilo que está a fazer durante uns minutos e apenas focar a sua atenção. Assim, também é útil eliminar ou diminuir a maior parte dos estímulos que possam criar barreiras à prática, como por exemplo
desligarem ou tirarem as notificações do som do telemóvel, garantirem que estão num sítio em que ninguém os incomode, mesmo que para isso tenham que informar a pessoa que durante 15 minutos estão a praticar uma tarefa, estão a praticar um exercício que exige concentração e que, portanto, para as pessoas terem essa compreensão. Sons demasiado elevados, quando eu digo sons e eu estou a fazer esta cara, isto já vamos falar sobre a questão dos sons e de músicas desse tipo de ajudas nos processos da auto-hipnose, como queiram, e que portanto isto aqui acaba por ser uma mais-valia. Também a questão de terem a roupa confortável, de não terem adereços que constringam partes do corpo, como a circulação, como os pés, como as extremidades, portanto, que estejam o mais confortáveis possíveis. E isso, obviamente, é útil para uma melhor prática. Claro que estes procedimentos devem ser ensinados em terapia, portanto, ao dar estas sugestões não implica que as pessoas possam começar logo a fazerem essa prática, nem é o objetivo deste vídeo substituir alguém que ensine formalmente auto-hipnose. Agora, é importante que as pessoas tenham em mente aquilo que são os seus objetivos, e esses objetivos devem ser claros, devem ser bem formulados, devem ser bem operacionalizados, quer as pessoas façam por elas mesmas ou com a ajuda de um terapeuta, porque é sobre esses objetivos que as sugestões, que esse tempo de prática da auto-hipnose irá incidir. Também as sugestões que são dadas devem ser feitas ou devem ser construídas de uma forma curta, de uma forma objetiva, de uma forma simples, de uma forma positiva. Quando eu digo positiva, é tentar evitar palavras que em termos de português, em termos gramaticais, assumam uma negativa, como o não, por exemplo. Não tem a ver com questões de estados emocionais, de uma sugestão ser mais positiva que a outra, vou focar-me na felicidade e não na tristeza. Não é isso que está aqui em causa, mas sim no sentido, quando se dá uma sugestão, ser uma sugestão na positiva, portanto, evitando a utilização de palavras que ofereçam uma oposição ou uma negação. Porque isto, em termos no nosso cérebro, nós não processamos esses termos da mesma forma como nós processamos as afirmações na positiva. Portanto, ter isso em vista. Outra coisa também muito importante é não queiram focarem-se em várias sugestões ao mesmo tempo, ou vários objetivos ao mesmo tempo. Quanto mais objetivos vocês quiserem estabelecer e fazer logo nos primeiros momentos da vossa prática, mais hipóteses há de que a vossa prática não terá a mesma eficácia, não terá a mesma satisfação do que se vocês se focarem num objetivo. Por exemplo, vocês podem realizar uma calendarização em que neste dia eu foco-me neste objetivo, no dia a seguir continuo a trabalhar neste objetivo, ou então foco-me noutro, dependendo também da natureza do objetivo, obviamente, e da operacionalização e da fase de mudança em que vocês já se encontram. Portanto, calendarizar, organizar assim as vossas sugestões, as vossas práticas. E claro, se isso ajudar, vocês podem escrever essas sugestões e podem lê-las e interiorizá-las para vocês mesmos. E, portanto, são todos esses processos toda essa organização que vocês podem ter em conta. Relativamente ao processo como vocês entram em auto-hipnose, como vocês acedem a este estado de hipnose por vós próprios, existem várias formas de focar a vossa atenção num ponto,
focar a vossa atenção num som ou num estímulo do vosso corpo. Eventualmente poderá ser condicionado em heterohipnose, ou seja, durante as vossas sessões de hipnose, pode ser condicionadas gatilhos ou estímulos que vos permitam aceder ao estado de auto-hipnose de uma forma mais breve e mais profunda ou mais rápida, sendo que, como em todos os processos de aprendizagem, quanto mais vocês treinarem, mais eficazes vocês se tornam e, portanto, mais robusto é a vossa prática. No início, é perfeitamente natural que a vossa prática tenha algumas lacunas, mas à medida que vocês vão treinando e aperfeiçoando e mesmo discutindo todas essas indicações com o vosso terapeuta e trabalhando nelas, a vossa prática vai melhorando cada vez mais, assim como os vossos resultados. Também é tido na literatura de hipnose e mesmo naquilo que é a experiência clínica dos praticantes, que é, no início, quando se está a ensinar a pessoa, pode ser uma mais-valia gravar a sessão em que isso é feito, portanto, gravar as sessões de hipnose terapeuta-cliente, obviamente com os devidos consentimentos, e a pessoa pode, em casa, ouvir essas gravações e voltar a aceder a esse estado de hipnose. Claro que, e isto é uma dica técnica, quando são as sessões com esse propósito, serem gravadas de forma a ajudar a pessoa a essas práticas em casa, então eu diria que o conteúdo dessas sessões devem ser o mais gerais possíveis e não haver grandes questões técnicas ou elaboradas que a pessoa não possa ou não tenha meios de executar em casa. E isso inclui a forma como nós adaptamos e flexibilizamos as nossas emoções. Portanto, também há que ter isso em conta. Finalmente, uma última palavra relativamente a áudios, relativamente a alguns materiais que possam estar disponíveis no YouTube ou outros livros. Eu sou bastante crítico relativamente a esse tipo de materiais e eu penso que devem ser aconselhados por um terapeuta, ou seja, pela pessoa que está a trabalhar convosco em termos desses processos, devem ser discutidos, ele deve dar as suas sugestões do que é que são os melhores materiais e aquilo que se adapta melhor à pessoa, porque muitas destas coisas que existem na net são demasiado gerais, não especificam, e isso faz com que possam não corresponder às características, às vossas características. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que gosta mais de pensar em cenários ou de estar envolvida em cenários urbanos e portanto, áudios ou vídeos gerais no YouTube em que se sugestiona passeios no campo e na praia e esse tipo de situações não vão corresponder às minhas características, assim como as queixas ou as situações que me levam à terapia. Mesmo aquelas mais usuais, como a ansiedade, pode acontecer que ao ouvirem áudios gerais que existem no YouTube ou noutros livros acerca de ansiedade, vocês possam sentir muitos poucos resultados, ou quase nenhum, ou nenhum resultados mesmo. Porquê? Porque esses áudios, embora se destinem à ansiedade, podem não ser diretamente, podem não estar direcionados para as vossas características. E nós sabemos que, embora as perturbações tenham critérios gerais, cada pessoa reage, age, pensa, sente-se relativamente a esses critérios de uma forma diferente. Por exemplo,
quando estamos a falar em depressões, por isso é que algumas pessoas exibem critérios mais clássicos, como a falta de energia, a demonia, a desmotivação, por exemplo, e outras pessoas exibem uma reatividade muito grande, com uma grande irritabilidade, uma grande tendência para terem que descarregar toda a energia que têm acumulada e não deixam de estar em depressão ou de se sentirem depressão por isso mesmo. Portanto, até mesmo estes áudios, estes livros, estes guiões, eles devem ser adaptados a vocês e, portanto, é sempre bom serem discutidos em terapia com o técnico que vos está a acompanhar. E é isto. Estas foram as minhas ideias ou o meu conteúdo acerca da auto-hipnose, que é uma ferramenta de grandes benefícios. Porquê? Porque permite que a pessoa continue a trabalhar, continue a exercer autocontrole em qualquer momento, fora do contexto terapêutico, em casa, no contexto laboral, que seja. É uma prática muito aconselhada, mesmo em perspectivas médicas, como na gestão da dor, como na preparação para cirurgias, como na regulação de comportamentos ou de sintomas de ansiedade ou de fobias, por exemplo. Portanto, é uma abordagem que tem muitos benefícios. Muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem este vídeo, subscrevam o canal, o habitual, vocês já sabem. Quanto a mim, despeço-me por hoje. Fiquem bem, em saúde, em segurança e vemo-nos no próximo vídeo.